A DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou seja, você tem diversas contas ali no patrimônio líquido, você tem o capital social, você tem as reservas, ações em tesouraria, entre outras contas, e essas contas, por sua vez, sofrem modificações ao longo do exercício. Então, essa demonstração, conforme o próprio nome sugere, ela mostra as mutações, ou seja, as variações, as mudanças que ocorreram nessas respectivas contas ao longo do exercício. Nas contas de reserva de contingência, reserva legal, reserva estatutária no capital social, ações em tesouraria, entre outras contas ali do patrimônio líquido. Então, é mais uma questão do exame de suficiência que exige conhecimento ali do CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis. Teve mais de uma questão na prova 2022.2 de DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e nós vamos resolver mais uma aqui, que é a questão 5 CFC da prova amarela, que ele fala o seguinte, ó: uma sociedade empresária apresentou a seguinte demonstração de mutações do patrimônio líquido com saldos em 31/12 de 2020. Então veja que ele trouxe aqui, ó, o saldo inicial. Em 2020, você tem um patrimônio líquido de R$119 mil, dividido em capital social, reserva legal, reserva de contingência, prejuízo de 55 mil. Então, a composição do patrimônio era essa, tá certo? Houveram, durante o exercício de 2021, alguns lançamentos, né, algumas ocorrências e eventos que impactaram as contas do patrimônio líquido. Considerando exclusivamente os dados apresentados e de acordo com o CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis, conforme falado na abertura desse vídeo, a DMPL, né, vai evidenciar ao final de 2021, né, em 31/12, qual o saldo. Aí ele pergunta, faz algumas alternativas aqui para a gente descobrir, tá certo? Então, você vai sair de 119 mil e vai para algum valor de acordo com essas movimentações aqui. Então, vamos fazer uma por uma e vamos ler as alternativas aqui e vamos descobrir qual que é certo. Então, para facilitar a nossa correção aqui, eu só fiz a transposição dos dados para ficar maior aqui. Vamos fazer lançamento por lançamento. O que acontece aqui? Aumento do capital em dinheiro, ou seja, você tinha um capital social e você aumentou seu capital social. Os sócios foram lá e fizeram aumento de capital. Então, como você faz esse lançamento? Como ele deu o quadro para você utilizar, você tinha um capital inicial de 150 mil e agora você tem um capital, aumento de capital, na verdade, no valor de 30 mil reais a mais. Então, tá aqui, aumento de capital. Ok, é assim que você faz esse lançamento. Você tem aqui, ó, reversão da reserva de contingência. O que é reserva de contingência? A assembleia, né, a empresa decide fazer algum tipo de reserva para compensar algum tipo de prejuízo futuro. Algo que pode ser provável, pode ser certo, algum prejuízo. Então, ela já faz uma reserva de contingência ali com lucros anteriores para abater um prejuízo posterior. Podemos aprofundar nesse assunto depois, mas basicamente é isso, conforme o próprio nome sugere, né? Contingência. Então, como ele tinha 20 mil de reserva aqui, ó, então você vai fazer uma reversão dessa reserva aqui, você vai tirar ela daqui, você vai zerar essa conta. Como você zera essa conta? Você tem uma reserva de 20 mil, você vai tirar ela daqui, ou seja, você não tem essa reserva mais, e ela foi para lucros e prejuízos acumulados, para você utilizar essa reserva para compensar um prejuízo aqui. Então, ela saiu de lá e veio para cá, tá certo? Então, esse lançamento aqui está pronto. O lucro líquido do exercício, que você apura lá na DRE, né, é no valor de 280 mil. Então, aqui, qual foi o lucro líquido do período? 280 mil reais. Então, ok, esse lançamento também. Esse também. Desse lucro líquido, você tem que destinar para algum tipo de reserva. Então, você não tem aquela conta lucros acumulados, né? Você tem que pegar o lucro e fazer a destinação dele. Então, você constituiu desse lucro 14 mil de reserva legal. Então, você vai tirar aqui do lucro 14 mil reais. Aqui, ó, 14 mil reais.
tirou do lucro e você teve uma constituição, né? Que é da reserva legal no valor de R$14.000. Olha só, reserva legal, R$14.000, a constituição dessa reserva. Aí você teve a constituição de reserva estatutária, ou seja, aquela reserva que consta os limites, os critérios no estatuto de cada entidade, que é de R$28.000. Então, você vai tirar aqui também R$28.000 e vai fazer a constituição dessa reserva em reserva estatutária, R$28.000, tá aqui, tá certo? Então, feito o lançamento. E o último lançamento são os dividendos obrigatórios. O que são dividendos? São partes do lucro que são distribuídos para os sócios após a apuração do resultado da empresa. Então, você tem aqui, ó, como você está distribuindo dividendos, você vai distribuir ele, então ele vai sair do lucro. 140 mil negativo, que ele está saindo do lucro. Desse lucro, você constitui as reservas e distribui parte do lucro para os acionistas da empresa. Então, como saldo final aqui, ó, como saldo final, você tem 150 mil mais 30 mil, você tem 180 mil de... Agora você tem 180 mil de capital social, que você tinha 150, aumentou 30. Aqui, ó, você tinha reserva legal de 4, você teve um aumento de R$14.000, então 4 mais 14, você tem R$18.000 aqui. R$18.000. Reserva estatutária, você não tinha nada de reserva estatutária, agora você tem 28. E reserva de contingência, você tinha 20 mil, você tirou, né? Você fez a reversão dela, então você tem 0 agora. E aqui você tinha 55 mil de prejuízo acumulado, mais 20, mais 280, então 55 mil, negativo, mais 200, mais 20 mil primeiro, né? Mais 280, menos 14 mil da constituição da reserva legal, menos 28 mil da constituição da reserva estatutária, menos 140 mil da distribuição dos dividendos. Então, você tem aqui lucros e prejuízos acumulados, 63 mil. Ou seja, você começou o período com menos 55, teve a reversão da reserva de contingência, você teve o lucro líquido do período, fez as distribuições e agora você tem 63 mil. Então, se você somar aqui 180 mil, mais 18 mil, mais 28, mais 63, você vai chegar no valor de 289 mil reais. Então, aqui você tem um saldo de cada conta, tá certo? E aqui você tinha um patrimônio de 119 e foi para 289. Então, se você pegar 289 mil menos 119, você já tem que a diferença aqui, ó, foi de 170 mil. Ou seja, a mais. Então, a diferença de 170 mil. Agora, vamos alternativa por alternativa. Olha só. O saldo final da conta de capital social é 180 mil? Ok, 180 mil, tá certo. E da reserva de contingência é 20 mil? Não, porque a reserva de contingência, eu tinha ela, mas eu fiz a reversão. Ou seja, eu utilizei ela para abater prejuízo aí que já tinha acumulado, tá certo? Então, é 0. Então, essa alternativa está errada. B. Saldo final de capital social, que corresponderá a 172 mil, e a variação das reservas de lucro de 42 mil. Olha só, o saldo final da conta capital social não é 172 mil, é 180 mil. Olha só, 180 mil. Então, alternativa errada. C. Saldo final de lucros e prejuízos acumulados, 63 mil. Então, o saldo final aqui, ó, de lucros e prejuízos acumulados era menos 55 mil e foi para 63, tá correto? Então, o saldo final de lucros e prejuízos acumulados, 63 mil, ok. E a variação do patrimônio líquido de 170 mil. Olha só, era 119 e foi para 289. Então, a variação foi, de fato, de 170 mil reais. Então, nosso gabarito aqui é a letra C.
Só para efeito de estudo, ele fala o seguinte, ó, o saldo final de lucros e prejuízos acumulados corresponderá a 203 mil? Não, porque é 63, então tá errado. E o patrimônio líquido, então isso aqui já está errado, então ok. Então, nossa alternativa, letra C, que é o nosso gabarito, tá certo? Então, mais uma questão aí envolvendo uma demonstração contábil e, no caso, essa a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Espero muito ter contribuído com esse vídeo com vocês aí.